Bom dia, meus irmãos, graça e paz, um abraço a todos, desejo a todos aí um bom início de semana. Esse é o primeiro domingo, aliás, esse é o primeiro dia da semana, dia 19 de julho, e eu desejo a todos que tenhamos uma ótima semana, abençoada sobre todos os aspectos. Lembrando aos irmãos que hoje, às 19 horas, nós temos culto aqui de adoração e louvor a Deus, então fica aí a convocação ao nosso povo. Irmãos, eu estou dando sequência em Isaías 42, a partir do versículo 10, onde nós vemos Isaías, Deus através de Isaías, pedir para que o povo olhasse com esperança para o futuro, porque Deus estava para mudar a sorte daquele povo, Deus estava para tirar aquele povo do cativeiro e usar Ciro como instrumento de sua vontade e de sua graça. Então, Deus pede para que o povo comece a tirar as lágrimas dos olhos e encher o coração de esperança e de perspectiva, e é assim que devemos ser e fazer também nesse momento tão adverso com essa pandemia, Devemos olhar com esperança para o futuro, tendo a certeza de que Deus está no controle de tudo. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até a extremidade da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto nele há, vós terras do mar e seus moradores. Nós vemos aqui a abrangência da intenção da restauração de Deus no que tange não somente ao israelita, mas aos gentios também. Alcem a voz o deserto, as suas cidades, as suas aldeias habitadas por Quedar. Exultem os habitantes das rochas e clamem no cimo dos montes. Versículo 12, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Então, não percam a perspectiva, Deus está dizendo, conforme a gente vai ver em Isaías 43, mas antes de estudar Isaías 43, eu vou meditar um pouco sobre Isaías 35, que também começa já Deus anunciar o que pretendia fazer, E a partir do versículo 13, a intenção propriamente de Deus, ou seja, olha, eu vou tratar esse assunto pessoalmente, não ia delegar em ninguém. Esse é o recado que Deus está dando através de Isaías. Eu vou agir pessoalmente. Mesma ação que Deus fez quando criou o homem, Quando criou a mim e a você, Deus agiu pessoalmente com a atitude da Trindade em inserir o homem no contexto da sua criação de uma forma pessoal. O Senhor irá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos, que nos vitimizam. Esses inimigos de Deus, a forma com a qual eles atacam o coração de Deus, se é que podem fazer isso, eles ousam, porque o diabo ele é astuto, ele vem para matar, roubar e destruir, nos ferindo. É como uma família, se alguém quiser atacar um pai e a mãe, fira um filho. E a gente sabe que guardando as proporções, um pai e uma mãe faz tudo por um filho para salvá-lo. Então é assim também, basta ver. O diabo não tentou Deus, tentou Eva, Adão, obra-prima da sua criação. Por que não tentou outro animal? Porque nenhum animal desse tinha espírito, e nenhum animal desse teve um envolvimento íntimo com o Senhor. Por muito tempo me calei, versículo 14, estive em silêncio, me contive, como que fosse uma represa pronto a estourar, uma panela de pressão pronto a explodir, usando de muita parcimônia e sendo muito tolerante. Mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido, ou seja, enfurecido com toda essa circunstância, com esse momento circunstante que nos arrasta, está arrastando a humanidade ao desespero. E tem gente fazendo qualquer negócio, tem gente tomando remédio por antecipação, e nem sabe se realmente esse remédio é bom ou não, tem eficácia para curar essa epidemia, ou esse vírus ou não.
Nós não podemos esquecer que Deus está conosco, irmãos. Deus está no controle de tudo. E nada acontece ao acaso. Então, nesse particular, eu não acho que é uma prevenção, é uma agressão contra o próprio corpo. Mas, deixando a profundidade de lado, cada um é cada um, mas fica aqui não a minha crítica, mas a minha observação. Versículo 15: os montes e os outeiros devastarei, e toda a erva farei secar, tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Com que finalidade? Tudo isso era um obstáculo para que o povo pudesse caminhar, para que o povo pudesse singrar as veredas, os caminhos do Senhor, que esse Deus mesmo ia guiar. E a gente vai ver no versículo 16 a razão pela qual Deus queria caminhos limpos, para que nenhum obstáculo pudesse impedir o retorno e o regresso do povo à casa do Senhor, à causa do Senhor. Veja: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falo-eis andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Olha que coisa linda. É interessante que no versículo 15 ele dificulta para o inimigo, começa a facilitar para os seus escolhidos, seus filhos, e no versículo 16 ele dá uma conotação do estado espiritual deste povo. Eram cegos, faltava uma visão espiritual da realidade que os circundava, por isso entraram em desespero, procuraram deuses e fizeram qualquer negócio. Essa falta de visão eu estou vendo hoje, nos dias atuais, em que a gente está fazendo qualquer negócio para não contrair esse coronavírus, que eu chamo de colônia vírus, e acaba contrariando Deus, porque dá a leve ideia de que, olha, não estamos confiando no Senhor, estamos confiando em coisas, estamos confiando em pessoas que são craque, especialista nessa pandemia, que estão receitando remédio e que não entende nada de farmacologia. É complicado. Mas olha, o Senhor diz que vai guiar por um caminho que não conhece, falo-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz, para deixar bem claro o caminho, apontar mesmo, perante ele, caminhos escabrosos, ele vai planear. Essas coisas farei e não desampararei. Irmãos, Deus não desampara a sua família, Deus não desampara os seus, muito pelo contrário. Então não podemos entrar em desespero. Estamos afetados? Estamos. É uma grande realidade, não somente nós, o mundo inteiro está afetado, mas o mundo inteiro também não estão desamparados, e nós muito mais, somos filhos de Deus, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, e é isso que você não pode esquecer. Caramba, não podemos, senão aí eu tenho que crer que Deus não é páreo para essa pandemia. Aí então, olha, cada um faça o que quer para se dar bem da forma que achar melhor. Não podemos. Então Deus está dizendo que não vai desamparar. Deus nunca desampara os seus. Tornarão atrás, confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de esculturas. E as imagens de fundição dizem: vós sois o nosso Deus. É aquilo que eu falei no versículo anterior, ou anteriores. Será que essa celeuma toda que nós estamos vivendo e estamos tentando, antecipar provável possível enfermidade? Porque uma coisa a gente tem que ter em mente é o seguinte: que o que tiver que acontecer, acontecerá, e o que tiver que ser, será. Eu não posso colaborar e apressar, se é que isso possa ser possível. Então, irmãos, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará.
Esses aqui do versículo 17 são aqueles que estão buscando subterfúgio, estão buscando lenitivos. Será que é será que é desespero? Vamos confiar em Deus. A situação está desesperadora, tá? Mas olha, é nesse momento que nós devemos manter a nossa calma e a nossa esperança. Eu falei do versículo 35, do capítulo 35, porque no versículo 35, a gente vê Isaías falando da felicidade futura de Sião, ok? No versículo 8 do capítulo 35, que a gente vai discutir depois, né? Deus está dizendo o seguinte, ó: e ali haverá um caminho que se chamará caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, mesmo o louco. Eu entendo que esse louco é o que Paulo iria dizer, né? Que Deus escolheu as coisas fracas e as coisas loucas desse mundo para confundir as que são fortes e as que acham bem de sanidade, que são insanos na realidade. Esse caminho é uma visão cristológica de Isaías mesmo, né? Porque lá em João 14, versículo 6, quando Jesus começa a confortar os seus, né? No versículo 6 de João 14, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É esse caminho que Isaías está mostrando, uma visão futurística, e aqui futurística no sentido de que ia acontecer, né? Não estou falando de futurologia. Então Deus está externando aqui os seus planos e algumas coisas a considerar. Em primeiro lugar, o plano de Deus é incontestável. Vai acontecer independente do querer da humanidade e daqueles que ousam a desafiar a Deus, e principalmente de Satanás, que tenta frustrar os planos de Deus. Em segundo lugar, o plano de Deus é consistente. Tanto é que em Isaías 42 a gente vê por 4 vezes Isaías falando de justiça e de doutrina, né? Vamos falar, a minha justiça e os meus mandamentos. Deus deixa bem claro ali a sua justiça e a sua doutrina. Então, em segundo lugar, o plano de Deus é um plano consistente. Em terceiro lugar, o plano de Deus é um plano universal. Aqui fala de terras além do mar. E quando a gente vê o chamamento de Abraão em Gênesis 12, Deus deixa bem claro que para Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então Deus não criou um povo e esqueceu dos demais. Entendemos que a Israel foi dado o privilégio de anunciar, ser um instrumento, ser uma arauta da qual Israel abriu mão. Então ele é universal. Em quarto lugar, é um plano correto, onde Deus vai dar oportunidade a todos, onde Deus vai manifestar a sua vontade, a sua imparcialidade. Em sexto lugar, aliás, em quinto lugar, o plano de Deus é evangelístico. Principalmente aqui, Deus prometeu salvar a todos os que se voltarem para Ele. Isaías, ele vislumbra um dia em que todos os homens farão isso. Então, sossegue o seu coração, não faça qualquer negócio, descanse no Senhor, não fique agitado, achando que pode antecipar
a inserção do vírus. Não podemos, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que nada acontece ao acaso e que os nossos dias estão contados. Um bom domingo para você, meu irmão. Tudo de bom, um bom início de semana. Semana essa muito abençoada. E até amanhã de manhã, se Deus assim nos permitir.